Olá, meus caras e minhas caras, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês falando um pouco mais sobre a trilogia dos Walton. Walton? Não sei, gente, não sou muito boa dos inglês, né? E eu decidi fazer esse vídeo de uma forma meio humorística, uma coisa mais engraçada. Não me levem a sério, eu tenho até que dizer alguns avisos pra vocês no começo desse vídeo. Primeiro aviso, antes de tudo, se você tem interesse em ler essa saga, essa trilogia desses 3 livros da escritora Red, não assista esse vídeo, porque eu dou muito spoiler. Eu não vou não dar spoiler, eu vou dar spoiler o tempo todo. Eu não vou contar a história toda, mas eu vou dar muito spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, não assista. Se você quer ler e gosta de spoiler, ver se você vale a pena você ler, assista esse vídeo, porque eu vou tentar de uma maneira bem leve tentar explicar um pouco a história, porque eu acho que eu nunca vi uma lista tão grande de gatilhos na minha vida. E olha que eu já li cada coisa, mas dessa vez a escritora conseguiu se superar. Eu nunca vi uma mulher conseguir escrever tão bem sobre uns assuntos tão, né? Que eu acho, gente, que na minha vida toda eu nunca fechei o Kindle quando estava lendo. Sabe o momento que você lê uma coisa, tipo, ou absurda, ou sei lá, qualquer coisa que dá um momento que você tem que parar de ler? Eu acho que eu nunca fiz isso tanto na minha vida como eu fiz nessa trilogia. Porque era momentos que eu ficava, meu pai do céu, isso não está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo que eu pensava nisso, eu pensava, puta que me pariu. Isso acontece na vida real. Porque eu sei que acontece, entendeu? Eu não sou muito fã de casos reais, né? De serial killer e essas coisas, não é muito a minha praia. Eu gosto de coisa mais ligada pro terror, só que o terror humano. Ou o terror meio creepy, sabe? Nada muito levado a sério. E esse livro tinha muito terror humano, de coisa que as pessoas fazem. E eu ficava, a que nível uma pessoa chega a fazer... Gente, toda vez que eu tô falando pra vocês, começa a passar um filme de tudo que eu li em 3 livros. Antes de começar esse lindo vídeo, eu tenho que avisar pra vocês que se vocês têm vários tipos de gatilhos, se tem um gatilho, eu tenho certeza absoluta que a Red escreveu nele. Então talvez não seja livro pra você. Muitos livros não são pra você e tá tudo bem. Mas se quer saber o que acontece e não quer ler por conta dos gatilhos, eu vou te explicar. Vou tentar deixar leve, porque, né, o vídeo vai ser derrubado se eu não deixar leve. Então talvez eu faça umas insinuações, eu não fale palavras, né, pra não cair o vídeo. Uma introdução um pouco longa, mas eu queria deixar claro pra vocês não levarem a sério o vídeo. Eu gostei muito do livro. Claro que tem coisas que eu não gostei, como todos os livros. Eu ainda não sei que nota eu vou dar pra ele, porque eu quero dar uma nota pra trilogia em si. E tem muitas coisas que eu não gosto, que acho que é uma coisa, que são coisas que tem muito em Dark Romance e eu acabo não gostando muito. Mas também tem coisas que me surpreenderam muito e por isso que eu achei importante fazer um vídeo só pra ele. Porque é um livro muito interessante. Tem muitas coisas que valem a pena ser comentadas, então por isso eu trouxe esse vídeo pra vocês. Vamos começar com o primeiro livro. Eu não sei qual livro eu gostei mais, mas eu acho o primeiro livro muito importante pra você entender toda a história e fazer mais sentido, mas não é o meu preferido. Uma coisa que eu já vou contar pra vocês, que eu acho extremamente difícil de eu ler, até romances em geral, assim, quando eu vou ler, é uma coisa que sempre acaba me bruxando, assim, na leitura, são as personagens femininas, porque eu não suporto a Emily. Gente, simples assim, eu acho ela muito chata. E isso acaba me atrapalhando um pouco, porque ela é a personagem principal. Então, se eu não suporto ela, acaba atrapalhando tudo, porque tem coisas que ela faz que eu fico, mulher, por que você tá fazendo isso? E não dá pra entrar e dar um tabefe na cabeça dela. Então, já vou dizendo que a Emily não é um personagem que eu tenho muito uma afeição. Mas eu não odeio ela, só não gosto e eu entendo algumas coisas que ela faz por conta de tudo que ela passou. Mas tem certos momentos que ela faz umas coisas que eu fico, mulher, precisava? Não precisava, mas vamos iniciar com isso. O primeiro livro é Garotos Cruéis Perseguem Você. Não, Garotos Cruéis Perseguem Você? Gente, deixa eu dar uma olhada na minha colinha. Garotas Cruéis Merecem Pagar. O Perseguem Você é o último. Garotas Cruéis Merecem Pagar. Nossa queridíssima Emily, ela tem um stalker. Nossa, gente, vamos lá, Stalker. Tem preconceito com Stalker. Mas eu falei, não, vou dar uma chance, né? Vamos ver qual é o Stalker da Emily. No começo a gente já percebe que ela é depressiva, que ela odeia viver e que por ela estaria morta. Coisa básica de personagens de Dark Romance. Ela sempre quer estar morta. É impressionante.
Então, ela começa assim, querendo estar morta, e ela mora, o vô dela é caseiro de uma propriedade que é os Walton. Os Walton? Os W, vou chamar de W. Os W, eles são donos do cemitério, de um monte de coisa lá nessa cidade, que eu não lembro o nome, mas é uma cidade que fica... É uma cidade muito... Nossa, acontecem muitas coisas nessa cidade. Uma das coisas é que eles têm um serial killer que mata viúvas há muitos anos. Então nós temos um stalker e um serial killer no primeiro livro, que é o ponto principal de tudo. Nossa querida Emily, ela é depressiva, ela sofre muito bullying, ninguém gosta dela, ela não tem amigos, o avô dela é uma merda. E é isso. Essa é a história dela, essa é uma faculdade. E ela odeia todo mundo, ela odeia viver. A mãe dela foi morta na frente dela de uma maneira muito horrorosa pelo assassino lá, né, o serial killer das viúvas. Então ela foi morta na frente dela. E nós vamos descobrir também, mais pra frente, que o stalker da Emily diz sempre que ela tá devendo alguma coisa pra ele. E o stalker da Emily também tem um ponto muito importante. A mãe dele também foi morta pelo serial killer que mata viúvas. Separadas, mulheres separadas. Eu vou colocar como viúvas, mas são mulheres separadas em geral. Sabendo disso, nós vamos falar um pouco agora sobre a família W, e como começa essa história. Começa essa história com um assassinato. Mas é um assassinato que não faz muito sentido. A matriarca da família W, ela morre de uma maneira que ninguém consegue entender. Não tem nenhum traço de que foi o assassino lá das mulheres separadas. Porque, primeiro, ela não é separada, então não faz sentido ele atacar ela. Segundo, ela não teve nenhuma parte do corpo arrancada, que é uma coisa que ele faz. E também ele não fez aquele negócio que eu não vou falar, mas você sabe o que quer dizer, né? Nela também. Então quer dizer que ela não foi assassinada por ele. A polícia desse lugar é uma merda. E a gente descobre isso desde o começo, porque eles não conseguem resolver nenhum problema que tem naquela cidade. Acontece um monte de merda lá e absolutamente nada acontece lá. Dito isso, o que ocorre? Nós estamos... Ok, a matriarca da W morreu. Aí nós descobrimos que tem um pai. Nossa, um pai super lindão, né? Super rich boy. Ai, como esse pai é maravilhoso. Esse pai, ele é um amor de pessoa. Ele sempre tratou muito bem a Emily, só que ele vivia viajando. E ele, no começo, até pros policiais, ele era a figura chave pra ter matado a Emily. Muitos policiais achavam que ele que tinha matado, então ele tava sempre sendo visto como o principal suspeito. Mas desde o começo, pelo jeito, a gente sempre soube que não era ele, dava pra perceber que não era ele, só que era um grande... O que aconteceu com essa mulher? Nisso, nós temos 2 filhos, que é o Brandon e o Zion. O Brandon é mais velho, o Zion é mais novo. Esses 2 capeta, eles são insuportáveis. Eles são aqueles jovens que não ligam pra nada, inconsequentes, e que fazem bullying com a pobre noiva dos mortos, como eles chamam a Emily. E a Emily odeia eles. Data um certo momento, depois de dizer tudo isso pra vocês, a Emily recebe uma visitinha. Uma linda visitinha. Eu tô cortando várias partes da história porque eu quero, né, ir direto ao ponto. A Emily recebe uma visita no meio da noite. E essa visita é de nada menos do que o seu stalker. Nós temos uma história rodapé dele, que ele fala, né, quando é ele, só que fica muito amigo, ele fala: ela fez uma coisa pra mim e eu vou fazer que ela pague com a vida. A gente, beleza, ok. Então, né, a nossa diva vai morrer no começo do livro. Errado, ela não morre. Porque o Stalker, ele tem algum problema, porque ele, ao mesmo tempo que ele acha que ela merece morrer, ele quer dar uma nhenhecada com ela, porque... Vocês têm que entender, gente, que dar romance, se não tiver nhenhecada, nhenhecada não faz sentido, entendeu? É uma coisa assim que parece que tá acontecendo coisas terríveis, mas parece que eles estão com... lá em cima, assim, nada supera o que eles sentem, é uma coisa impressionante. Dito isso, ele entra no quarto dela pela primeira vez e ele crucifica ela. No cemitério, enquanto os doidinhos estavam fazendo uma festa. E crucifica. Vocês sabem o que é crucificar uma pessoa? Como o nosso querido Jesus foi crucificado, ele crucificou ela. E aí você fala, Natália, é impossível existir um romance disso. Existe. Acreditem que ela fica com ele. Eu tenho essa mesma reação que você, meu querido, minha cara. Você tá tendo agora. Se alguém me crucificasse, a última coisa que eu queria fazer com essa pessoa é ter uma criança. Mas tudo bem.
A Emily é diferente das outras garotas. Ela vê o mundo de uma forma diferente. Ela foi crucificada e agora, contando algumas coisas que ele fez com ela, eu vou contar só isso pra vocês. Se vocês quiserem saber tudo o que ele faz com ela, vocês vão ler esse livro. Porque também isso aqui eu estou explicando, não vou falar tudo também, né? Porque senão, como é que eu faço a divulgação do livro se vocês não lerem? Aí nós temos uma grande diferença, tipo, quem é? Pode ser um dos irmãos ou pode ser o pai. Vou explicar pra vocês porque eu sempre desconfiei da pessoa e eu estava certa. Eu sempre achei que era... Eu já vou falar quem é, tá, gente? É o pai. A gente só descobre no final do livro e tudo mais, eles brigam. E por conta dessa briga, já vou chegar lá. Mas é o senhor Walton, o senhor W, que é o responsável pela crucificação. Pois é. Ele que crucificou ela e depois ele ficou apaixonado por ela. E aí eles viram um romance lindo e perfeito. Acontece muita coisa, gente, mas eu não vou contar tudo o que acontece. Eles constroem lá um relacionamento esquisito, mas constroem. E basicamente ele é o Stalker. Tem gente que não percebeu, mas desde o começo eu achava ele muito bonzinho. Eu sabia que ele não tinha matado a esposa dele, mas eu sabia que ele era o Stalker desde o começo, porque pra mim era uma coisa que estava muito óbvia, porque eu sabia que não era dos dois meninos. Porque nem os dois pareciam se importar. Não era o Zion, porque a pessoa que aparecia, como eu descrevia, não era nem um pouco como o Zion, porque o Zion é loiro dos olhos claros e tem tatuagem, né? Vamos explicar algumas coisas pra vocês, depois que eu expliquei quem é o Stalker, o porquê eu tenho um pouco de raiva da Amy. Eu vou deixar só a parte que ela casou e teve uma filha com um cara que crucificou ela lá pro passado. Vamos deixar isso assim, gente, é coisa leve, coisa básica. Acontece todo dia, gente. Vocês nunca foram crucificadas, pelo amor de Deus, né? Literalmente, pelo amor de Deus. Enfim, a Emily, ela é muito baixa astral. Ela viu a mãe dela morrer, ela odeia o vô dela, ela odeia todo mundo, ela não tem uma amizade. Ela tem um amigo. Esse amigo aparece vez ou outra, tipo, não tem uma construção nenhuma com esse amigo dela, então... O que eu percebi nesse livro, que eu acho que me incomodou um pouco, tudo bem que no final todas elas ficaram amigas e conviveram, mas parece que o núcleo delas é sempre o cara, sabe? Eu acho que isso que me incomoda um pouco no Dark Romance, que parece que, tipo, o núcleo dela é o cara. A partir do momento que o cara não está o que ele está, tudo se resolve ou tudo se destrói. Então, isso me deixa um pouco estressadinha. Mas tem um personagem do livro, não do primeiro, do segundo, que ela faz isso pra mim ficar mais tranquilo, que eu não odeio tanto ela, assim. Não é que eu odeio a Amy, mas eu não gosto dela. E por quê? Vamos lá. Ela acabou se agarrando com lembra? O Sr. W. Não sabíamos que era o Stalker ainda, o Sr. W. Ela acabou se agarrando com o Sr. W no carro e 20 minutos depois elas estavam fazendo a mesma coisa com os filhos. No começo, ela sempre não decidia quem ela queria. Ela queria o Sr. W, aí ela queria os filhos do Sr. W, aí ela queria o Zion. Ah, não, eu não quero o Zion. Ah, eu quero não sei o quê. E aí ela odeia a marmitinha deles, né, com a nossa querida Faísca, que nessa época era a marmitinha deles. Ela odeia a marmitinha deles porque, ai, essa garota é marmita, que não sei o quê. Só que ela ia lá e fazia a mesma coisa com eles. Então tem um preconceito com a senhora Emily, tá bom, senhora Emily? Se você assistisse, eu teria muito preconceito com você. Porque é só um pouquinho de juízo na sua cabeça e melhoria. Gente, psicólogo, pra esse povo todo, resolveria tudo. Vocês vão perceber que um pouquinho de terapia tá tudo resolvido. E aí nossa querida Emily fica com os filhos lá naquela pegação. Beleza. Aí ela acaba descobrindo que o Sr. W era o seu Stalker, eles brigam feio, aí cada uma pro seu canto. E aí, numa dessa briga aí, eles... nessas brigas, ela ficou, tipo, super magoada, porque era ele, porque... Ah, esqueci de falar, ele marcou com ela que nem uma vaca. Isso mesmo. Ele colocou a inicial dele, não a inicial W, mas a inicial da mãe dele falecida. Porque ele é adotado, ele não é realmente filho da família W, foi adotado pela família W. A mãe dele, que morreu, tinha um sobrenome que eu não lembro agora, mas ele tatuou não, ele marcou o knigado, a pele dela, e crucificou ela. É bom lembrar disso, né, que caso você esteja esquecido, ela foi crucificada. Mas, coisa leve. E ela ficou muito brava quando descobriu que era ele, tipo, como assim você fez isso comigo e tudo mais, sabe? Aquele negócio, nossa, não... como você podia fazer isso? Ela suspeitava dele, mas ela falou mesmo assim. E ela ficou com o Stalker mesmo de fazendo isso, na época, antes de saber que era o Sr. W, né? E ela ficava naquele dilema, eu gosto do Sr. W, mas eu gosto do Stalker, eu não sei quem eu quero.
Ai, meu Deus, eu tô coitadinha. E aí eu fiquei estressada. Nessa, eles brigaram, ela foi fazer o quê? Foi ficar de novo com os irmãos. Só que dessa vez ela ficou de uma forma mais caliente, uma forma mais dupla, né? Uma coisa não, sem beijinhos, né? Foi uma coisa mais séria. E aí, nisso, eles acabaram ligando sem querer pro pai. E aí o pai escutou eles, né, ficando com a fantasminha dele. E aí aconteceu uma coisa que eu não vou falar, que eu demorei 3 dias pra conseguir ler essa parte. Mas aconteceu uma coisa e só tenho que dizer pra vocês que serão felizes para sempre. Mas antes, nós descobrimos quem era o serial killer de mulheres viúvas. O serial killer, eu não vou falar quem é, mas você vai saber quem é o serial killer e tudo vai fazer sentido no final. Se vocês pararem pra pensar só um pouquinho, bem no começo, analisar as idades das pessoas, vocês vão saber quem é o serial killer. E eu não quero usar o vídeo, porque ele fala muita coisa feia e não é nenhum do W, gente. Relaxa, não é nenhum do gay do W, ele não fez uma coisa tão absurda assim, ele só crucificou ela. Então, é uma pessoa que está ali ao redor. E também descobrimos quem matou a Rose. Também não vou falar quem matou a Rose, que é a esposa do W, né? Mas não foi o W, tá, gente? Não foi o senhor pai gostosão W. Sobre vocês, tem alguma coisinha pra vocês lerem, vocês descobrirem coisinhas também, né, gente? Mas eu acho que foi o plot twist que eu mais fiquei. Esse realmente eu não esperava. Todos os outros eu imaginava, mas esse de quem matou ela, gente, eu pensava em todo mundo, menos essa pessoa. E foi essa pessoa. Nesse momento eu fiquei, nossa, perfeito. Agora de voo. De voo demais, mas não vou contar. E ao longo dos próximos vídeos, vocês vão perceber que a nossa queridíssima Rose era uma desgraçada. Então, a morte dela foi bem leve, porque ela merecia. Se uma coisa que esse livro merecia era um episódio de tortura só com a Rose. Ela iria com brilho nos olhos, de tão que essa mulher era. Mas é isso aí. Isso aqui é um breve resumo do primeiro livro. Contei coisas que eu não gostei. Pontos positivos. Gente, essa mulher, a escritora, claro, não é a Emily. Essa mulher me fazia ficar presa de uma maneira. Quando eu achava que tinha uma coisa ruim, ela vinha com uma pior. Quando você acha que superou uma coisa ruim, ela vinha com uma pior. Ela sempre se supera pra piorar toda a situação. A situação nunca melhora. Sempre piora. Por isso que eu sempre peço pra vocês, meus queridos e minhas queridas, quando vocês forem ler, ver alerta de gatilho. Eu não tenho nenhum gatilho. Eu sou psicopatia da cabeça, então eu não tenho nenhum problema com nada, eu leio tudo, entendeu? Então não é uma coisa que, tipo, me afeta. Mas, gente, vai ter coisa ali que muita gente não vai conseguir ler. Então, pega a primeira página, sempre deixa avisado lá todos os gatilhos que estão lá. Eu não vou comentar sobre todos os gatilhos porque eu quero que o meu vídeo suba, né? E aí, se eu falar os gatilhos, ele não vai subir. Mas então, né? Leiam. Eu, bem assim, gente, não leio, mas leiam. Leiam. É sempre assim, um 880. Mas é isso, né? Vamos agora falar pro segundo livro, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o primeiro... O primeiro não. O último filho nascido. É isso aí. Muitas das informações que eu vou contar pra vocês do segundo livro, eu descubro no primeiro livro. Mas eu queria deixar um pouco da mágica do porquê nós temos que odiar a Rose agora, porque a história... Eu acho que, assim, a mais 100 coisas aconteceram, tipo, uau, essa. Tudo bem que uma coisa aconteceu nesse valeu por todos os 2 livros. Nosso querido Zion é o filho mais velho. Mais velho não, gente, mais novo. O mais velho é o Brian. A Rose e seu queridíssimo marido, Sr. W, os dois eram morenos, dos olhos escuros. O queridíssimo Zion nasceu loiro, dos olhos claros. Assim, né? Como que isso aconteceu, né? Que genética boa é essa, né, gente? O menino nasceu assim, todo diferente do irmão dele, que é a cópia do pai. Mas, basicamente, ele é fruto de uma traição. E o Sr. W sabia que ele tinha sido traído quando ela estava grávida, porque ela ficou grávida. Tipo, ele tinha saído há 6 meses e ela estava grávida, tipo, de 3, sabe? Então, não era filho dele.
Mas ele perdoou e tudo mais, e seguiu como se nada tivesse acontecido. Tipo, tudo bem, uma traição, gente, mas acontece, né? Ficou muito longe de casa, então ninguém sabia que ele não era filho dele. Ninguém sabia, ele nunca deixou que isso fosse espalhado. Mas depois, no livro 1, a gente descobre quem é o pai dele, que é o policial, que por acaso também tinha um romance secreto com a nossa queridíssima Rose. Então ele é o pai da criança, né, que é o Zion. Mas quem criou ele, né, e o pai dele de verdade é o Sr. W. O Sr. Zion, ele tem um ódio meio rancoroso pela mãe. A gente vê isso muito... Pela mãe não, pelo pai. A gente vê isso muito no primeiro livro. E a gente não consegue entender muito bem porque ele odeia tanto o pai. Ele, às vezes, realmente acha que foi o pai dele que matou a mãe dele, enquanto o Brandon sempre falou que é impossível, o pai nunca teria matado. Depois a gente descobre por que o Brandon tinha tanta certeza que não tinha sido o Zion que tinha matado. O pai dele tinha matado. Porque ele sempre soube quem era o assassino e ele só guardou pra ele. Ele falou, gente... Quem precisa saber quem matou aquela vagabunda, né? Ninguém precisa saber. Mas não foi ele, gente. Ele só limpou toda a cena, assim, de configuração, de filmagem e guardou pra ele. E ia pra cova junto com ele. Ele não ia contar pra ninguém quem matou. Só que aconteceu uma coisa lá e acabaram descobrindo. Então, nosso querido Zion odeia pai. Ele fica muito explícito, ele tem surtos de raiva com o pai, ele odeia o pai. Mas agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A nossa queridíssima Rose, ela traía muito, muito o pai dele. E ela traía com todo mundo da cidade. Todo mundo sabia da cidade, sabia que o Sr. W era um mansinho, menos ele. Porque ele trabalhava muito, ele nunca estava em casa, e o Zion nunca via ele. Então, ele sentia que o pai dele gostava mais do Brandon do que dele. Então, ele sempre sentiu que ele era excluído, e a mãe dele sempre falava que o pai dele não gostava dele, que ele só gostava do Brandon e tudo mais. Então, desde pequeno, ele foi colocado isso na cabeça dele. E pelo Sr. Rotten nunca estar em casa, ele nunca desmentiu nada, porque ele não sabia o que estava acontecendo, porque o homem desligado. Não, gente. Tudo acontecia embaixo do nariz desse homem, e esse homem não sabia de nada. Gente, como é possível alguém ser tão chonga? Nada, ele não sabia nada que acontecia debaixo do teto dele. E aí, beleza, o Zion odiava ele, só que o pai dele sempre teve paciência, sempre relevou o que ele falava, nunca odiou ele por conta disso. O Zion, ele tem uma ficante prêmio. Uma ficante prêmio que ele divide junto com o Brian, que é a Faísca. Natália, por que ele divide a garota que ele gosta com o irmão? Porque ele se sentia sujo. Preciso dizer alguma coisa? Quem fez ele se sentir sujo? Quem fez alguma coisa com ele quando ele era mais novo e fez ele se sentir sujo? Não precisa falar, né? Sabe o que tem a ver com a mãe dele, vocês já, né? Entenderam o que eu quero dizer sem dizer nada, porque eu não vou comentar isso em voz alta. Então ele se sentia muito sujo por conta disso. A Rose é uma pessoa maravilhosa, ela é... rainha das bondades, aquela mulher. E... precisamos saber disso. A Faísca, ela tem uma família totalmente maluca, que é basicamente dona da cidade. E o cara, o Zion, entrou meio que um grupinho que tinha perdido noiva, tinha perdido irmã, perdido namorada, e estavam atrás dela. O Zion entrou nessa pra tentar descobrir quem tinha, que elas tinham desaparecido. E ele queria descobrir quem tinha matado a mãe dele. Nessa, eles entraram no ninho de mafagafo, que envolvia pessoas... Sabe quando a pessoa veio? Aí eu vou dar um exemplo pra vocês, sem ser banida. Você tá vendo o RJ aqui? Eu peguei o RJ e levei pra outro lugar. Sumi com o RJ. O RJ é uma pessoa. Peguei o RJ e levei pra outro lugar. Vocês entenderam? Eu peguei o que não é meu, porque é uma pessoa. Peguei ela pra mim e levei pra outro lugar pra outras pessoas fazerem o que quiser com ela. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, todas essas garotas foram disso que aconteceu com elas. Só que a gente vai descobrindo ao longo da história. E nisso, a gente vai descobrindo muitas coisas pesadas sobre a família da Faísca, né? Que é a garota do Zion e do Brian. Só que aí depois de um tempo não é mais o Brian, porque eles decidem que não. Vamos ficar só entre a gente. Ela acaba se metendo no grupinho dele pra poder resolver as coisas junto com eles. E eles descobrem muitas coisas que, gente, eu não sei nem como comentar do que eles descobrem, mas descobre esse esquema de pessoas muito grandes que pegam pessoas
e fazem várias coisas com essas pessoas que não deveriam ser feitas, tiram a liberdade delas. E nisso a gente descobre que... Eu vou falar o que aconteceu com as meninas pra vocês terem uma noção. A noiva do cara, ele achou ela em um lugar onde pessoas adultas vão para fazer coisas de adultos. Ele achou ela lá, e aí quando os dois se viram, a pessoa foi lá e matou os dois, um na frente do outro, fez pum na frente um do outro, os dois se verem, né, coisando. Aí descobrimos que ela foi um aperitivo. Aperitivo, gente, se vocês estão pensando, ela virou um aperitivo. Eu acho que esse foi o momento que eu mais fiquei em choque na minha vida inteira enquanto eu estava lendo, porque eu não esperava por isso. E aí eu levei um balde de água fria na hora da cena e eu fiquei... Porque ele teve que apetitar... Essa palavra tá certa? A própria irmã. Não só ele, mas todo mundo, porque eles não sabiam que era ela que estavam apetitando. Foi muito pesado. E teve outro que eles conseguiram salvar, só que ela estava nesse lugar de adultos, que era a irmã do cara, namorada, não lembro. Que eles conseguiram salvar nesse lugar onde adultos fazem coisas mais 18. Porém, ela tava muito ruim da cabeça e ela fez popô, deitei nela mesmo, quando estava sendo salva. Basicamente nenhuma sobrou. Aí descobre quem é que tá por trás disso, e descobre que é uma coisa muito maior do que... A gente consegue... A gente é pesadíssimo, né? Eu baixei até a energia que eu tô lembrando e eu não posso falar, né? Umas coisas assim... Então, pesadíssimo. E aí nós descobrimos o que acontece. E aí a nossa queridíssima Faísca, que tem um problema seríssimo com colocar fogo nas coisas, ela decide botar fogo em tudo que ela viu. Porque a menina está envolvida, né? Ela decide colocar fogo em tudo. Tudo mesmo. E ela bota fogo em tudo. Quando eu falo tudo, a cidade inteira pegou fogo. Porque eles eram uma construção embaixo da cidade. Tipo, na parte de baixo, assim, como se fosse um... Não é túnel que fala. Sabe quando as pessoas criam coisas debaixo da terra para a segurança delas? Esse é o nome da palavra. Mas era embaixo da terra e ligava toda a cidade. E ela queimou tudo. Então a cidade nem existe mais, virou puras cinzas. E aí meio que ninguém descobriu. Não, sabiam que alguém tinha feito alguma coisa. Eles foram até pra Rússia por um tempo, porque eles voltaram com identidade falsa e tudo mais. Eles ficaram um tempo na Rússia quando eles fizeram isso, porque eles precisavam fugir, porque era coisa de pessoas muito grandes, governamentais, sabiam o que estava acontecendo ali. Então, meio que abafaram, falaram que é construção de gás antiga, acabou destruindo a cidade inteira. Foi isso que fizeram, mas pra poder abafar e não falarem que, tipo, nossa... 5 delinquentes descobriram o que estava acontecendo na cidade e eles botaram fogo em tudo. Não, né? Então eles conseguem fugir. Eu não sei explicar, mas eu gosto da Faísca. Eu sinto acho que de todas eu acho que é que eu gosto mais. E tem uma coisa também que eu gosto muito da Liv, que é a terceira garota. Tem umas coisas que eu gosto muito dela, mas eu acho que a Faísca, quando tudo acabou, ela foi a pessoa que... Tanto com a Liv, sabe? Ela tentou ser uma pessoa melhor, ela sempre quis amizades, ela sempre quis uma família, ela sempre quis tudo isso. E ela, quando ela conseguiu, ela virou outra pessoa, ela virou uma pessoa amável, sabe? Ela não era aquela pessoa mais, aquela pessoa explosiva, que odiava todo mundo e todos. E que se sentia muito mal com o tipo de relação que ela tinha, porque o garoto que ela gostava não gostava dela. Então, a Liv eu acho que foi a pessoa, assim, que eu... vi uma evolução que eu fiquei muito feliz quando eu via. Toda vez que a Liv aparecia no terceiro livro, eu tava muito feliz que ela tinha aparecido no terceiro livro. E a Amy é mais na dela, acho que é mais a questão da Amy ser mais na dela mesmo. Tipo, ela é muito na dela e tem umas reações dela que eu vejo, assim, até nos livros que ela aparece, que eu fico tipo... Não acho ela sem graça, gente. Eu não vejo nada mais nela. E de todas eu acho que ela teve
De todo relacionamento tóxico entre os três, eu acho que o dela e o Drake foi o mais tóxico. E eu acho que é por isso que me incomoda tanto eles terem ficado juntos. Gente, porque eu não consigo tancar ele ter marcado ela e depois ele ter crucificado ela. Toda vez que eu penso nisso, eu fico, meu Deus do céu, gente, coringadíssimo, tipo, muito coringado. Então eu não consigo gostar dela, gente. Eu tentei pensar em todas as questões de tudo que ela sofreu, mas a Emily não me desce. Eu acho que eu não leria de novo o primeiro livro, porque eu acho ela muito chata. Mas a Faísca realmente foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Muito positivamente, assim, até quando ela queria mostrar alguma coisa, ela era uma garota muito forte. Ela não tinha grandes sonhos, mas ela era uma pessoa forte, sabe? Aqui, acho que a pessoa que mais tinha, tipo, grandes sonhos, que ela queria sair da onde ela tava pra construir algo, foi a palhacinha, né? Que é a Liv, que é a terceira. E eu entendo, eu consegui entender muito a dor dela quando tudo foi tirado dela. Porque ela era muito inteligente, ela tava presa num lugar que era literalmente um circo dos horrores. Eu já vou falar do terceiro livro. Só que ela tinha sonhos, sabe? Sonhos de criar uma coisa dela. Mesmo quando o Brandon não estava com ela, ela já tinha esses sonhos. E o sonho das meninas parecia que sempre girava muito em torno dos respectivos, né, relacionamentos. Então acho que temos pontos e pontos em cada um. Vamos pro último livro. Gente, mas eu tô ficando até vermelha de tanto que eu estou, né? Pois é. Ai, nós vamos pro último livro, né, gente? Eu digo pra vocês que eu li o... Fui pro segundo livro, pro terceiro, porque eu gosto muito do Brandon, né? Eu chamei de Brian porque é o apelidinho dele, né? Eu gosto muito do Brandon. Mas no final, eu não sei se o Brandon continuou sendo meu preferido, não, gente. Eu acho que eu gosto mais do Zion. Estou confusa. Não, meu casal preferido com certeza é o Zion e a Faísca, né? De casal, assim, eu tenho certeza que é os dois. Mas não é sobre isso que nós estamos falando agora. Nós vamos falar um pouco agora sobre a história do nosso queridíssimo... Vocês estão vendo a Beija-Flor? Bem lindinha. Aparecendo no vídeo. Ela sempre tá dormindo, essa peixa. Vamos falar um pouco agora sobre o terceiro livro. Ah, eu nem falei o nome do segundo livro, mas o segundo livro é Garotos Cruéis Queimam Você. E o terceiro livro é Garotos Cruéis Perseguem Você, que é o do Brandon. Basicamente, vamos resumir as coisas. A nossa querida Olivia, nossa Liv, ela mora em um circo dos horrores, literalmente. A mãe dela foi morta na frente dela. Não na frente dela, mas ela viu a pessoa matando a mãe dela e fugindo. A mãe dela tinha sofrido um acidente antes e isso fez com que a mãe dela não pudesse mais trabalhar porque ela trabalhava no circo. E ela, a gente descobre isso mais na frente, mas eu vou dizer pra vocês entenderem melhor. A mãe dela era uma dependente química. Depois que ela teve o acidente, ela acabou se tornando uma dependente química. E depois nós descobrimos lá no final, a Liv não sabia disso e nem a gente sabia disso. Mas no final a gente descobre que a mãe dela trocava coisas, dinheiros ou coisas ilícitas pela filha. É, isso mesmo. Ela trocava essas coisas pela filha, uma passadinha de mão, outras coisas que eu não vou citar. Só que a gente não sabe disso no começo. A gente sabia que a Liv acabou sofrendo né? Sofrendo por pessoas passando a mão nela quando ela era criança. E depois que ela sofreu uma coisa maior, mais pra frente. Eu acho que a Liv foi a pessoa que me deixou mais... Foi pra mim a história mais pesada, assim, das três garotas que eu fiquei, mano, essa garota, ela realmente vivia num ninho de maribondo, assim, sabe? E aí, por conta disso, ela estudava biologia e o Brandon, em algum momento, ele acabou pegando o diário dela e descobriu que ela sofria nas mãos de alguém. Alguém também fazia com que ela se sentisse suja e tudo mais. Detalhes. Foi esse o motivo pelo qual o Brandon se aproximou dela, porque queria ser um amigo. Ele queria amenizar a dor de uma pessoa que sofreu mesmo que ele. Porque nossa queridíssima Rose fazia a mesma coisa com o queridíssimo filho dela mais velho. Só que ela fazia pior. E ela ainda dizia, porque o Zion, ela fez uma vez só uma coisa com ele, só que o Brandon, ele sofreu a infância e adolescência dele inteira
com ela e ela dizia que era obrigação dele ele cuidar dela quando o pai dele não tava na cidade. Cuidar nesse sentido que você estava pensando exatamente. Então... Gente, toda vez que eu lembro disso eu fico... Ai, gente, eu tentaria deixar o vídeo mais leve possível, mas quando eu falo em voz alta, eu fico... Meu Deus do céu, que ninho de marimbondo é esse? Mulher, senhora Red, como você consegue... Senhora Red é muito bonita, gente. Eu fui no Instagram da senhora Red, foi totalmente de assunto. Mas eu fui no Instagram da senhora Red, a senhora Red é muito bonita. E o cabelo dela é realmente red. Mulher bonita, viu? Ela tá lançando um novo livro. Só que, senhora Red, eu adorei você. Só que seu livro vai ter que esperar mais um pouquinho. Porque toda vez que eu dou uma sentada pra ler um livro seu, eu tenho que ler todos, porque eu fico curiosa. E outra coisa muito importante. Me deixa um pouquinho, né, estática, né? E aí eu preciso de um tempinho longe pra voltar ao normal, minha cabeça voltar a funcionar, né? Mas voltando pro Brandon, ele sofreu a vida toda dele, né? E ele sempre amou o pai dele, ele sempre foi o maior fã do pai dele, tanto que ele é uma pessoa muito inteligente. O Brandon é, tipo, físico, e ele ama ser físico, e ele faz faculdade de física, só que ele acaba perdendo a chance que ele tinha de trabalhando na NASA, que era o sonho dele. Depois a gente descobre que não era o sonho dele. Ele queria fazer isso porque o pai dele queria ser astronauta quando ele era criança. Mas mostra na história no começo que ele queria ir pra NASA e ele não pode porque ele tem uma ocorrência na delegacia que a nossa queridíssima Olivia fez contra ele. Por que ela fez isso, Natália? Porque na época ela meio que perdeu a bolsa dela de estudos que ela tinha na faculdade de biologia porque vazaram fotos dela mais íntimas que ela tinha tirado com o Brandon. Ela associou, obviamente, que o Brandon tinha postado isso pra escola toda ver. Só que quem fez isso, depois a gente descobre que foi a nossa queridíssima Rose. No dia que ela foi de comes. Gente, acontece tanta coisa no dia que ela vai de comes que dá pra gravar um vídeo só sobre tudo que aconteceu no dia que ela foi de comes. Só que aí eu teria que falar quem é a pessoa que matou ela. E eu não estou muito afim, vocês vão ter que descobrir sozinhas. Vocês vão ter que ir atrás. Ah, se vocês querem esse spoiler, vocês vão atrás pra saber quem matou a Rose, né? Então, aconteceu muita coisa no dia da morte da Rose. Aconteceu muitas coisas, tanto com o Brandon, tanto com a Rose. Aconteceu coisa com a Olivia, aconteceu tanta coisa ruim. E nesse dia específico, era pra ele apresentar, eles estavam namorando, né? E ele iria apresentar a nossa queridíssima Little Girl para o pai, porque ele estava completamente apaixonado. Ele falou, não, essa mulher que eu vou casar. E aí aconteceu tudo isso. Ela roubou a tese dele, ela colocou ele, mandou ele pra prisão. O circo saiu da cidade, aconteceu tudo isso, e aí ela voltou. Eles mudaram de cidade, né, porque a cidade explodiu. Aí eles foram pra Salem. Salem? Eu acho que é Salem. E eles estavam bem felizes lá em Salem. E aí ela ia na casa dele, cortava as cordas da guitarra dele. Coisa básica, eles eram literalmente Eles eram amigos, namorados, que se odiaram por muito tempo. E depois estavam com aquele negócio acumulado, né, que você sabe que eu tô falando acumulado. E eles ficavam, só que, tipo, os dois se odiavam. O Brandon arrumou um emprego no circo só pra atormentar a vida da Olivia, que ele queria que ela se arrependesse de tudo que ela tinha feito pra ele. Só que ele o Brandon, ele é bundão. Explicar pra vocês. Ele gosta muito dela. E sempre deu a perceber que ele amava essa garota. Então, ele fazia as coisas com ela, só que ele ficava com dó depois. Tipo, ele não demonstrava dó, mas ele ficava, tipo assim, ele não fazia as coisas tão drásticas como a gente imaginaria que ele ia fazer. Mas ele dava uns sustinhos nela, marcou ela também, que nem o pai, porque eles mataram pra marcar a gente. Não sei o que é isso, mas vai saber também, né? Cada um com suas taras, se as pessoas gostam de fazer o quê. Marcou ela também. E ele tava lá no circo porque ele queria descobrir quem era a pessoa que fez a queridíssima palhacinha dele sofrer na infância passando a mãozinha nela. Então ele queria muito saber quem fazia isso com ela. Queria atormentar ela? Queria. Mas a maior coisa que ele queria descobrir era isso. E aí ele acabou descobrindo muitas coisas, né? Descobriu muitas coisas sobre o circo, muitas coisas cabeludas. A gente descobriu sobre essa questão da mãe dela que ela fazia. Eles ficaram juntos no final como todos os três casais, mas não tem como eu descrever tudo o que acontecia no circo, todas as mortes que ocorreram nos circos.
sem ter 3 horas de vídeo, entendeu? Se um dia vocês quiserem, assim, mais pra frente, sabe? Que agora não vai estar rolando, mas mais pra frente, eu posso fazer um vídeo pra vocês sobre cada livro, mas, tipo, contando realmente toda a história. Mas uma coisa que vai ser, tipo, um vídeo de 40 minutos cada livro. Então, se vocês querem mesmo, vocês me falam. Que aí eu faço um roteirinho bonitinho, com a ordem cronológica, pra vocês entenderem melhor. Porque eu tô jogando as informações assim, então vai ter muita gente que vai querer começar a ler por conta das informações, eu tenho certeza. Principalmente sobre a questão da Rose, sobre a pessoa que fazia as coisas ruins com a nossa queridíssima palhacinha, o que acontecia na família da Faísca. Então, gente, tem muita coisa. A investigação dos 4 lá no livro da Faísca também, sobre os desaparecimentos das meninas, descobrindo uma grande máfia. Gente, acontece muita coisa. Quem é o serial killer? Gente, tem muita coisa pra descobrir ainda, gente. Eu não disse nada pra vocês. Eu só dei uma pincelada pra vocês sentirem o saborzinho que acontece. Tem muito hot. Muito, gente. Se você não gosta, não é livro pra você. Mas se você quer saber da história, só você pula hot, não tem problema, gente. Mas se você gosta disso, esse livro é pra você, minha dica. Porque tem história e hot. O como perfeito dark romance. Pessoas doidas, hot e uma história cabeluda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.